sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. A gente vai falar de descarte de medicamento e também a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Para falar sobre isso comigo, está já quase falando, né? O Geraldo Monteiro, diretor executivo da Abradilan, Associação Brasileira dos Distribuidores de Laboratórios. Geraldo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero responder todas as perguntas que serão feitas durante o programa. Com certeza. Quais são os danos causados quando o medicamento é descartado incorretamente na natureza? Bom, quando é descartado incorretamente na natureza, ele vai prejudicar o lençol freático, vai prejudicar o solo como um todo, né? E vai prejudicar principalmente aí a ajudar a aumentar a poluição que nós temos no dia a dia, que não é pequeno, né? E o maior dano mesmo é o solo e a água, inclusive, que corre pelas ruas, pelos rios, né? E muitas das vezes nós acabamos tomando essa água que escorre aí pelos rios e tudo mais, e muitas pessoas acabam jogando medicamentos, restos de medicamentos nesses locais ou nos vasos sanitários, né? Por não ter um local ainda adequado de descarte de medicamento no Brasil. Uhum. E não prejudica só nós, seres humanos, né? Os animais também são prejudicados, porque eles também comem, né, legumes, comem folhas, comem mato, enfim. E eles vivem de produtos ali da natureza, né, e acabam sendo prejudicados como um todo. Quão prejudicial é? Quão prejudicial é? Por exemplo, quando sobra um medicamento na sua casa, o que você faz? Jogo no lixo. Qual lixo você joga? Não, na minha casa é tudo correto, mas vamos fazer uma casa Vamos imaginar, né, que a maioria das pessoas não joga adequadamente o medicamento no lixo adequado, porque não tem no Brasil não tem uma educação, não tem uma política, não tem a cultura, né, do descarte em locais adequados. Ou seja, se no Brasil hoje poucos municípios têm a coleta seletiva, imagine a cultura da população de onde jogar os restos, né, os dejetos que tem, não só de medicamentos, mas de outros produtos que venham prejudicar o meio ambiente, né? Então, mas prejudica quanto? Quanto prejudica o ser humano? Nós não temos ainda essa estatística, né, para essa medida, porque nós não temos ainda um estudo que apresenta qual é o tamanho desse impacto na vida do cidadão ou do meio ambiente. Muitos países ainda estão em discussão desse assunto, né? Aqui o Brasil está começando agora nessa questão do descarte de medicamento, oriundo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas não temos ainda um estudo que apresente com precisão qual é o impacto disso no meio ambiente. Como você vê tudo funcionando certinho? Em quanto tempo? Olha, embora nós estamos aqui discutindo, eu não acredito que consiga implementar isso no curto prazo, até porque nós, como brasileiros, como um todo, precisamos de uma cultura para isso. Se a gente cobrasse, né, a gente conseguiria. Precisa ser massificada a informação, a conscientização da população sobre isso e dar um tempo de adequação das próprias empresas. Por quê? Os municípios não têm estrutura ainda para se adequar. De que maneira? Nem todos os municípios têm o lixo sanitário, o aterro sanitário. Uhum. Nem todos os municípios têm, por exemplo, incinerador. O que vai acontecer? O que a população vai fazer com aquilo? Para isso, os municípios também têm um prazo de adequação de colocar lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que eletroeletrônicos e lâmpadas têm que ser obrigatoriamente coletados. Mas isso não acontece, né? Veja, não acontece. Se você fizer uma pesquisa hoje com um cidadão, certamente muitos vão dizer que não sabem o que fazer. O que vão fazer? Vão pegar aquela lâmpada, né, vão enrolar num plástico, um jornal e colocar no lixo comum. Mas é muita preguiça também do cidadão, porque você tem o Google que te dá todas as informações. Isso, só que tem um porém. Quantas pessoas vão no Google para verificar essa questão? Então, hoje você tem o Google para pensar um monte de coisa, mas aquilo que realmente é o importante para você, muitas pessoas acabam não procurando. O que falta? Informação. Assim como o governo divulga lá, vamos inaugurar, sei lá, uma obra X, e começa a ficar uma campanha da vacinação. Por que não cria uma campanha de educação ambiental, por exemplo? Eu acho que seria fundamental. A nossa ministra Isabela Teixeira estava tendo uma campanha. É importante, né? Assim como tem da vacinação, olha pessoal, tem que vacinar, tem uma campanha maciça, né? Isso no âmbito federal, estadual, municipal, para orientar a população. Enquanto não tiver essa massificação da informação para tentar conscientizá-los,
o problema vai continuar. Que é muito imediatista, né? A pessoa pensa no hoje, não o que vai causar para ela ao longo prazo. Mas eu acredito que já está melhorando muito essa conscientização. Uma coisa ruim, mal feita na política nacional dos resíduos sólidos? Veja, eu acho que, assim, tem avanços, né? Avanços importantes. Eu acho que só o fato de ser aprovada a legislação já é um avanço. Não podemos dizer um retrocesso porque não tinha nada antes semelhante. O que nós tínhamos no nosso setor tinha uma resolução da Anvisa 306, mas não avançava nesse sentido. E hoje a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela avança até o consumidor, né? Onde o consumidor tem que ter uma preocupação do descarte correto do produto. Né? Então eu acho que isso é um avanço. Eu não diria que ela tem um retrocesso, é um avanço. As proibições que foram feitas na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais um pouco. Bom, eu vejo o seguinte, ela não proíbe, ela regula as formas de você dar destinação final aos produtos eletrônicos, embalagens, né, entre outros aí. Então ela regula a forma de você dar a destinação final ao produto, mas não proíbe, né? E aí ela força também os estados, os municípios a se movimentarem, criar uma política de educação ambiental, onde instale, por exemplo, aquelas lixeiras, né, vamos chamar assim, de forma para coletar seletivamente os produtos, alumínio, papel, borracha, plástico, assim por diante, né? Isso é importantíssimo. Agora, eu não sei se todos os municípios terão condições suficientes de se adequar no prazo, né, de acordo com essa legislação. São 4 anos. Então, assim, como nós temos aí mudança de prefeitos o ano que vem, né? E nós não sabemos quem é que vem para isso. Isso é uma droga, né? Sempre quando e quando muda de prefeito, boa, não sabemos o que pode acontecer. As coisas normalmente atrasam, não só o prefeito, governadores, entre outros, sempre atrasam um pouco essas políticas. E não sabemos o que pensa cada um deles. Quais são os grandes produtores de resíduos sólidos? Olha, eu diria, os grandes produtores de resíduos sólidos, além do setor empresarial, nós temos também a sociedade como um todo, né? E, obviamente, que a gente, para consumir alguma coisa, precisa ser produzido, né? Então, nós temos a indústria química, temos a indústria metalúrgica, entre tantas outras. Não quer dizer que esse aqui produz mais ou menos do que outros. Aqui é só para citar um exemplo de setores que produzem. Obviamente que em todos esses setores tem empresas que também procuram de alguma maneira cuidar do meio ambiente. Então a responsabilidade do meio ambiente com isso. Tem algum tipo de política ambiental no qual preserve ou amenize o impacto dos seus resíduos no meio ambiente. Qual resíduo sólido é assim mais grave de ser descartado? Olha, além dos medicamentos, claro. Você tem produtos químicos, você tem aí alguns produtos metalúrgicos, dependendo qual for o resíduo, por exemplo, que for tratado. Você tem produtos esse produto químico, por exemplo, que faz beneficiamento em peças metalúrgicas, é altamente prejudicial ao meio ambiente, né? Obviamente que hoje tem política aqui em São Paulo da CETESB que implementou isso. CETESB e outros órgãos reguladores têm forçado as empresas a um melhor cuidado, vamos chamar assim, com esses resíduos. Então não daria para dizer para você o que é mais prejudicial ao meio ambiente, né? Tudo depende do que as empresas produzem, mas você tem produtos químicos, produtos metalúrgicos, entre outros. Você tem o material pesado, o aço, entre outras coisas aí. Geraldo, você, na sua casa, essa não estava na pauta. Opa, ótimo. O que você faz pelo meio ambiente? Como que eu faço? Casa, dia a dia? Hoje, na minha casa, porém, infelizmente, antes de passar a coleta seletiva, nós em casa já fazíamos a seleção do lixo, seja plástico, seja alumínio, tudo tem sua destinação adequada, ou seja, a separação já era seletiva. E na minha rua, infelizmente, eu olho lá, às vezes quando eu estou em casa, aí no horário que passa o caminhão de coleta seletiva, a minha casa, uma ou duas na rua, faz isso. Os demais, ninguém faz. Né? Então, o que precisa é a conscientização. Na minha casa, toda a minha família, todas as minhas familiares, todos fazem a separação. Agora, a questão de conscientização. Não é porque estou aqui falando, não, isso é fato, né? Então a gente já tem essa conscientização da importância da separação de forma seletiva. Até porque, se a gente não fizer isso hoje, amanhã vai custar muito mais caro para nós. Mudando de assunto,
uma outra opção para substituir os aterros? A incineração. Só que o que acontece? A princípio, a incineração... E a emissão dos gases? Também é outra questão que é bastante afetada se isso não for bem trabalhado. Né? Agora, que produto poderia ser incinerado? Então, a ideia é, vamos tentar reutilizar alguns ou não gerar, preferencialmente. Agora, o não gerar, ele pode ser muito mais custoso, né? Porque muitas vezes nós não temos como evitar, mas sim temos como economizar, como reciclar e reaproveitar. Esse seria o ideal. Nem todos os produtos é possível, mas o que é possível já ajuda muito. E isso a população precisa ter a conscientização. Vamos pegar um exemplo aqui. Hoje nós já estamos aí com alguns carros recicláveis. Então, assim, eu acho que o investimento das empresas vai ser cada vez maior nesse sentido. Mais produtos recicláveis. Os carros estão cada vez mais de plástico, você bate, com certeza, estraga, daqui a pouco... então, existem já carros possíveis de ser recicláveis. Eu acho que é pensar no futuro, já é um avanço grande, né? Então, se a população tiver essa conscientização, porque não adianta eu fazer o produto que seja reciclável se a população não ajudar. Então, é reciclável e informar a população, está comprando um produto, um copo, um computador, é reciclável. Compre, mas se um dia você não quiser mais, ou por algum motivo pode descartar, coloque no lixo adequado, né? Ou coloque em algum local que seja possível de ser feito o reaproveitamento de alguma maneira. Então, isso é importante. Bom, para finalizar, eu quero que você fale como você vê, do jeito que está esse cenário, o futuro, 5 anos, 10 anos. Veja, eu vejo que a questão ambiental, nesse aspecto aqui dos resíduos, ele tende a avançar cada vez mais. Isso por quê? Porque a população, uma vez mais informada, com mais acesso à informação, ela vai exigir cada vez mais, né? E também vai procurar participar de alguma maneira, mais ativamente, nessa questão do descarte de produto. Não é só medicamento, mas de tudo. Eu acho que o que vai causar toda essa revolução, a sacolinha supermercados. Eu acho que essa sacolinha supermercado foi um divisor de águas. Antes e pós a lei das sacolinhas. Por quê? Eu estava acompanhando ontem uma entrevista de um aposentado. Esse senhor disse que antes ele ia ao supermercado, trazia um monte de sacolinha. Hoje o negócio dele é o carrinho. Então, quantos carrinhos nós vamos ter? Quantas sacolas nós vamos ter aí pelo Brasil? Então, essa questão da sacolinha supermercado, eu acho que já é uma grande parte da conscientização. Colaborou muito. Por quê? Porque foi amplamente divulgado. Então, começa pela sacolinha. Daqui a pouco, vem outros produtos. Tem isso, tem aquilo outro. Vamos cuidar do meio ambiente. Então, acho que essa sacolinha foi o divisor de águas. E eu acredito muito que as empresas também vão investir cada vez mais nessa questão ambiental, da preservação ambiental. Uma vez que ela não polui, ela está preservando de alguma maneira, ou que cuida da poluição de alguma forma. Agora, não é só as empresas, a população também precisa ajudar. Deixar de jogar o sofá no rio, né? A gente tira um sofá deixar de jogar as garrafas no meio da rua. Quebrou uma lâmpada, joga no meio da rua, né? Pega um saquinho de salgadinho, joga no meio da rua, né? Então, conscientizar as crianças, inclusive, que levam salgadinho para a escola, né? Vai tomar refrigerante na escola, até uma coleta seletiva nas escolas, uma orientação, né? Isso vai ajudar muito. Porque a criança, uma vez que já está pegando a conscientização ali desde pequeno, essa cultura do lixo seletivo desde pequeno, ele vai certamente levar isso adiante. Porque quando ele já estiver mais velho, já é muito tarde para o tanto de lixo que ele já gerou. Então, é fundamental que já tenha essa conscientização desde pequeno. Os pais, principalmente, podem ajudar muito. Agora, para os pais ajudar, o governo também precisa incentivar a tudo isso. Não é incentivo financeiro, informação, né, do impacto que isso pode gerar para a sociedade. Muito bem, infelizmente chegou ao fim do programa. Passa rápido aqui. Conversei com o Geraldo Monteiro. Geraldo, obrigada pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos aqui à disposição. Até semana que vem. Tchau, gente.